podíamos falar sobre o Bini, nosso Bini, Vini e sua segunda vitória no Tour de France 2024, após uma preparação discreta na Eritreia, comparável às feitas pelo queniano branco no Futsi. Do Kilimanjaro, poderíamos falar sobre o grande espetáculo, mais um de Jonas dos Fiordes, que rapidamente perderá os 20 quilos que ganhou para escalar melhor nas montanhas por causa de todos os quilômetros que ele está pedalando nas fugas. Poderíamos falar sobre a tentativa do hipster dopado Jonathan Valtas de tentar ganhar uma etapa com Benny Healy, colocando 4 de seus ciclistas à frente dele no pelotão ao estilo puro Piccolo. Podemos falar sobre a atitude de Pogačar, que, como sempre, é mais útil para seus companheiros de equipe como o trabalhador Almeida do que para ele mesmo. Poderíamos falar sobre todas essas coisas que já havíamos preparado como se fosse um dia normal. Mas não é. Hoje um ciclista profissional morreu novamente em competição. Estamos falando sobre André Dreger, ciclista norueguês de apenas 25 anos, da modesta equipe continental de seu país, Cuprepsol. Outro ciclista que morreu da mesma forma que Dino Maeda no ano passado. A descida de um colosso montanhoso. Claro, descanse em paz, querido amigo André. Que todos os seus entes queridos tenham uma boa vida, porque não mereciam perdê-lo de forma tão trágica. No ciclismo sempre houve mortes. Não é novidade, é inerente ao esporte. Mas sempre há espaço para melhorias, e é isso que estamos aqui para fazer agora. Tentamos fazer a nossa parte. Então, vamos começar falando sobre este promissor ciclista dos fiordes. André Dreger começou a dar seus primeiros passos como ciclista em corridas locais em 2016, emulando o ídolo de todos os jovens do país na época, o lendário Alexander Kristoff, que ainda compete nas fileiras da Uno X. André continuou seu treinamento nas fileiras do Lillehammer Cycling Club, onde, com apenas 19 anos, já participava dos campeonatos nacionais elite em eventos como o Team Time Trial. Demorou um tempo para encontrar a motivação necessária para ir ao próximo nível, algo típico nos jovens, pessoas da sua idade, e não foi até ele ter 21 anos que ele começou a se destacar em corridas como o Grande Prêmio Himmeland, onde terminou atrás de Erasmus Solberg Pedersen, o dinamarquês. Sempre um dinamarquês. Ele até terminou entre os 50 primeiros na grande corrida de seu país, a corrida Ártica Noruega. Esses ótimos resultados fizeram-no assinar com a equipe Coepsical West no meio da temporada de 2021, e não demorou muito para que os resultados em uma equipe profissional começou a aparecer. Andrei estava começando a destacar-se como um governante muito completo, capaz de escalar colinas em um bom nível, com uma ótima velocidade final e também com uma notória capacidade de desempenho em contrarrelógios curtos. Graças ao Geis Maxim, os rapazes da equipe norueguesa começaram a se destacar, e de todos eles, André foi sem dúvida o mais notável. Logo veio sua primeira vitória naquela que se tornaria sua corrida fetiche, o Grande Prêmio de Rhodes. Na Grécia. O lugar favorito de Mark Cavendish para treinar, e onde Drago conseguiu dar o melhor de si. Na verdade... Essa vitória foi absolutamente hilária, no mais puro estilo Matthew Heyman. Ele escapou desde o início, entrou na próxima fuga e deixou o grupo tremendo na subida para o passo do dia. Faltando 5 quilômetros, ele deixou seus companheiros para trás para levantar os braços como o colosso daquela cidade grega. Foi a primeira das 7 vitórias que a equipe Cope alcançaria em 2022, 2 delas com sua assinatura. E isso serviu para atrair um grande patrocinador na forma da empresa petrolífera Repsol. E logo, a equipe norueguesa foi convidada para uma corrida que infelizmente se tornaria seu túmulo, o Tour da Áustria. Mesmo nessa campanha, seu companheiro de equipe, Andreas Stockbro, conquistou a vitória para a equipe nórdica. Em 2023, André continuou sua evolução, modificando seu corpo e alcançando uma nova vitória, desta vez na Bélgica, no Memorial Fred de Bruyne. O ciclista dopado e diretor que ajudou seus ciclistas dopados a trocar suas bolsas de urina nos controles antidoping enquanto distraía os médicos falando sobre o clima. Política. No entanto, André tornou-se o pilar da equipe Cope para a temporada de 2024. As coisas estavam melhorando. E depois de uma preparação em altitude em Sierra Nevada e outra preparação secreta perto do hotel de Kolobnev, em Denier, Alicante, os meninos noruegueses viajaram, claro, para a Grécia, e lá, mais uma vez, Dreger se mostrou um verdadeiro herói, um verdadeiro polivalente,
uma superestrela em formação que havia superado a categoria continental. Primeiro, ele venceu o Tour do Sul do Egeu com 2 etapas. E depois, terminou em segundo no Grande Prêmio de Rhodes, que ele havia vencido 2 anos antes. E depois de outra maravilhosa preparação robusta na mítica cidade grega, gravado pelo seu companheiro de equipe Anton Stensby, pudemos ver como André seguiu a tática de ciclistas lendários como o alienígena esloveno ou Pierre Baguette na alimentação. Muito trigo para recuperar após os esforços. Os noruegueses dominaram o Tour de Rhodes graças a uma exibição no prólogo, de apenas 3,5 quilômetros, mas foi o suficiente para tirar mais de 7 segundos do próximo classificado. Impressionante como o doce funcionou para o velho André. A temporada dele estava indo brilhantemente. E mais 2 vitórias. A primeira na França, com uma vitória de etapa no Circuit des Ardennes, e depois outra em um pequeno grupo no Tour de Loire-et-Cher, provando que ele realmente era um homem rápido e que poderia alcançar grandes alturas no ciclismo mundial. Essas 7 vitórias transformaram o time do André em um cara atraente para um salto para a Copa do Mundo. E, na verdade, a equipe Orica já havia entrado em contato com ele, com interesse em incorporá-lo ao seu esquadrão para 2025. Andrei queria mais. E então, por esse motivo, ele tentou lutar por uma vitória de etapa no dia mais difícil da Volta da Áustria. Uma corrida onde o doping sempre esteve presente. Seja nas mãos do local Stefan de Neve ou monstros lendários como Ricardo Rico. O recordista de vitórias em etapas era o viciado Van den Broek. E o líder nesta edição é o outrora suspenso Diego Ulissi. Em outras palavras, André sabia que precisava ir rápido. Muito rápido para obter resultados. Ele tentou escapar e estar na fuga na passagem de Grossglockner, a mais de 2.400 metros de altitude, uma subida muito difícil com mais de 21 quilômetros de subida. Mas Dreyer cruzou na frente. Mas, infelizmente, ele não conseguiu superar a dissidência. E uma queda o tirou para sempre do ciclismo e da vida. A corrida continuou, com vitória de Filippo Ganna, levantando os braços e comemorando, evidentemente sem saber o que havia acontecido. Porque essas tragédias, quando acontecem com ciclistas menos conhecidos, parecem ter menos interesse. Eles não pegaram os cliques. Eles não fazem o grande dinheiro para as grandes empresas. Foram os próprios organizadores da corrida, bastante envergonhados, que comentaram a notícia em um breve comunicado através de suas redes sociais. A morte de um ciclista, senhoras e senhores. E eles só se dignam a fazer uma declaração triste. Como já dissemos, esse tipo de coisa acontece. É ciclismo. E os próprios ciclistas estão cientes dos riscos que estão correndo. Alguns começarão com os debates de alta velocidade. Talvez Kalmazan agora se atreva a falar sobre o verdadeiro conteúdo das garrafas finais em público. Mas duvidamos disso. Duvidamos muito disso. Olhe, André Dreyer morreu. Ele não era uma estrela do pelotão. Nós sabemos disso. E 5 horas após a morte do norueguês, não houve um único tweet de Adam Hansen comentando sobre o que poderia ser feito para melhorar a segurança dos ciclistas. Este palhaço está mais preocupado em fazer o Bini e o Gamay fazerem algumas promoções, um sorteio de capacete, ou seja lá o que for a seguir. Self Leparchen dedicou um tweet breve a André após passar meses comentando sobre a importância da segurança nas corridas. Bem, desde que você se tornou presidente, Sr. Leparchen, Schulertz, Lombrecht, Mahesha, Meda e agora Draega morreram em competição. Os seus 3 últimos coincidiram com o período de Hansen. Você deveria renunciar. Deixe que pessoas como os compatriotas de André do Safe Cycling façam o trabalho. E você pode abandonar os presentes, comidas e outras guloseimas. Você é a verdadeira desgraça do esporte mundial. Você só parece se importar quando mexe no seu bolso. Mais importante ainda, André. Descanse em paz. Neste canal, nunca esqueceremos de você.